agora precisamos falar rapidinho aqui do São Paulo, porque precisamos encerrar essa live já, cara. Tô atrasadíssimo. São Paulo eliminado pro Atlético Paranaense. Que vergonha, time de hein? Série B, meio de Série B. E aí o pessoal tá passando pano, dizendo que o São Paulo jogou pra fazer muito mais no Morumbi, não fez. Tomou aquele gol no final e depois teve a expulsão no começo do jogo. O que você achou, cara? Eu confesso pra você que eu vi pouco do jogo do São Paulo de ontem. E assim, acho que o Rafael não era pra ter sido expulso ali, né, cara? Mas assim, tirando tudo isso, não era pro São Paulo perder a classificação pro Atlético Paranaense, né? Convenhamos. O time jogou muito bem aqui no Morumbi, era pra ter feito mais. Tirou o pé ali no final, tomou o gol e muita gente, não. Lá na Arena da Baixada, o São Paulo passa. Nosso grande Murilo Franco aí, terça-feira no Fala Rival, não. São Paulo, desde 2019, tem um histórico muito bom lá na Arena da Baixada. O Jandrei ontem, né, cara? Entrou, pulou todas pro mesmo lado. E o São Paulo tá eliminado da Copa do Brasil. E outra, era uma competição importante pro clube, né? Uma Sem situação dúvida. financeira delicada. Um, um elenco que não é tão vasto pra brigar por título no Campeonato Brasileiro. É agora. E o discurso era. Qual era o discurso antes do mata-mata? São Paulo vai focar nas Copas. Uma Copa já foi. Agora tem a Libertadores, que é mais difícil. É É verdade. mais difícil e o caminho do São Paulo é mais complicado do que o Atlético Paranaense. Então, por um lado, fica aquele sentimento de. Será que esse time do São Paulo já era tudo isso, com as 5 vitórias consecutivas conquistadas sob o comando do Crespo? Agora com essa eliminação dá aquela baixada na bola, né? Vamos É ver como isso. vai ser na sequência. Cara, mas olha, o São Paulo no primeiro mata-mata que se colocou com o Crespo foi muito frágil, cara. E o São Paulo vai pegar um Você assistiu o adversário. jogo? Eu assisti. Eu não assisti O que eu jogo foi, tava o no jogo foi estádio. bem ruim, cara. Perder para um time, com todo respeito, com Mendonça, Patrick e Juliano, 3 caras que eu conheço muito bem, é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa, apesar da expulsão. E assim, vou te falar. Se eu fosse São Paulino, eu tava preocupado com o desempenho contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional tá bem. É um time bem mais forte que esse Atlético Paranaense. E é um time que já eliminou o São Paulo de semifinal de Libertadores. E Copa Sul-Americana também. Então, assim, um a menos com 3 minutos. Mas que daí? A jogada era de gol. Você já tomou o gol ali. O cara salvou o gol, já era 1-0 ali, ou não era? O cara driblou o goleiro, pô. Encostou, Driblou, e driblou. encostou sim, porque teve uma câmera que depois mostrou, saiu no Twitter aí, e mostra que encosta. Então, sinceramente, assim, eu teria um pouco de receio com relação à continuidade do São Paulo nos mata-matas. E assim, aquela coisa toda que a galera defendia, o Zubeldia e o cacete, era porque quando chegava em mata-mata era forte. E no primeiro mata-mata contra um time de meio de Série B, é eliminado. Desculpa, é uma vergonha, é um vexame. 3 minutos, foda-se. O São Paulo com um jogador a menos tem que ser mais time que o Atlético Paranaense, que é 11º lugar da Série B. Com todo E com respeito. Juliano, O Allan Juliano, Kardec, Juliano é um jogador a menos, Patrick. cara. Pelo amor de Deus. Pô, Mendonça, cara. Mendonça, Patrick, Mendonça. cara. Patrick que pesa 247 quilos, cara. Que é isso? Desculpa, os caras estão passando pano porque o São Paulo tá jogando bem e o cacete. Mas olha, eu não sei não se com o Zubeldia seria eliminado, cara. Porque E outra, caíram na mesma noite Palmeiras e Flamengo, né? Então dá dá aquela aquela arrefecida na ninguém tá crítica, né? falando disso e É, cacete e tal, mas Abel olha, vaiado e tal. Aí, vergonhosa a eliminação do São Paulo, vergonhosa. E outra, eu vou falar pra você, pouca gente falou, mas aquele gol que o São Paulo tomou em casa, no final, ganhando de 2-0, com o cara driblando pela direita, tocando e o cara sozinho no meio da área, um time com 3 zagueiros, é muito preocupante. Muito preocupante. Então, assim, futebol brasileiro, né? O cara ganhou 3, 4 jogos jogando bem, já é Deus e tal. Eu teria um pouco de calma. Porque não é, o Crespo começou muito bem no Al Ain também. Foi campeão da Champions Asiática lá. Tirou a invencibilidade do Jorge Jesus. Depois o trabalho dele degringolou totalmente. Então, não tô dizendo que o Crespo não é bom, não tô dizendo que o torcedor do São Paulo eu acho ele bom, cara. eu não tô dizendo que ele não é, só acho que foi feita uma
elevar um cara a um lugar que é muito cedo ainda para elevar, porque é o que eu falei, ele mudou o esquema do São Paulo, fez um esquema que eu gosto muito mais, ele conseguiu colocar 3 zagueiros no São Paulo, que é o forte dos times do São Paulo, é justamente a defesa, ele vai ter jogadores ainda para contar nesse elenco como o Lucas e Oscar, que vão levar esse time a outro patamar, a depender de como eles voltarem fisicamente, porque o Lucas é uma incógnita. O cara não joga, o cara tá desde antes da parada sem jogar, ninguém sabe o que aconteceu com o cara, qual que é o nível físico que o Lucas vai voltar. E o Oscar, quando volta, não consegue ter sequência, uma contratação que eu apostei e que foi muito qualquer coisa aqui no Brasil. Então... Falei pra você. Então, o que eu ganhei. Esse daí raramente, de vez em quando, mas enfim. Mas olha, mas eu acho que o Oscar é bom jogador, eu acho que ele voltar fisicamente bem. Eu falei que ele é, mas eu justamente se pega em janeiro, eu falei, pô, Oscar, eu China, quero ver né? fisicamente. Então. Fisicamente. E aí, então assim... Não, vai sobrar no Brasil. E o São Paulo tem pouca margem de elenco. No segundo tempo, o São Paulo precisou substituir, cara, e assim, não tem ninguém pra colocar. Então, assim, com tudo isso, com um time que tá nessa parada de FDIC aí, que precisa de receitas, que teve um primeiro trimestre péssimo, com o presidente comemorando 0,3 de lucro. Você tem a possibilidade de ganhar, sei lá, 4 milhões contra um time de Série B, era o adversário mais acessível que o São Paulo poderia pegar. Onde todo mundo falou aqui vai ser fácil, é eliminado. Ai, mas não pode analisar assim, posso analisar do jeito que eu quiser. O São Paulo fez um vexame ontem, não interessa. Não, é um vexame, cara. É um vexame. 2 jogos você ser eliminado por essa porcaria de time do Atlético Paranaense. Uma não porcaria. Um que teve o carro queimado na Vila Belmiro, o Mendonça. Um outro que foi escorraçado, que é uma baleia assassina jogando com 147 quilos, entendeu? E a verdade essa, desculpa. Desculpa, não dá. O São Paulo foi eliminado por um time que não tem a menor condição de jogar a primeira divisão. Uma vergonha completa, cara. Assassina. Mas cara. Então, assim, não dá. É uma vergonha a eliminação do São Paulo, cara. E dourar a pílula, porque não sei o quê. Se eu fosse São Paulo, eu estaria com medo do Atlético Nacional. Estaria com medo, cara. E lá tem outra baleia, o Morelos, né, que jogou aqui também, que pode fazer gol em vocês. Então, vai nessa, que vocês não sabem jogar contra esses caras, velho. Caralho, velho. Eu te amo, velho. Você é um gênio, cara. O Douglas. Gênio da crítica, cara. Rafael foi expulso por fazer uma... Não, mas é verdade, cara. Rafael foi expulso por fazer uma falta via Bluetooth. Segunda eliminação do ano com a atuação da direta da arbitragem. Parabéns, Casares. Cara, desculpa. Você vê o lance por trás, tem uma câmera que mostra que o joelho do Rafael encosta no pé do cara e desequilibra. Não tinha como o cara ficar em pé. Eu também duvidei. Tô falando isso porque eu também achei que não foi nada. Eu corroborei com a narrativa no grupo, porque vi vários ângulos que pareceu realmente que nem tinha encostado. Mas aí tem uma câmera, difícil achar isso aqui agora, tô super atrasado, mas tem uma câmera que saiu no Twitter hoje, um ângulo de close que mostra que encostou, cara. Não tem como. O Oswaldo disse ontem no canal Papo Fiel, o Adalba disse: se o Palmeiras e o Flamengo saírem, dá para os outros fazer uma troca de socos pelo título, por igual. E o Guilherme Jordão: impressionante como o São Paulino vive no mundo da luz. Estão dizendo que a eliminação foi boa porque estão crentes que vão ganhar a Libertadores. Cara, pode ganhar. Pode ganhar. Se o Lucas voltar jogando pra caralho e o Oscar voltar jogando pra caralho, o São Paulo pode jogar. A Libertadores, irmão. O Fluminense ganhou com o Fernando Diniz. A partir do momento que o Fluminense do Fernando Diniz ganha a Libertadores, qualquer time pode ganhar essa Libertadores aí. O caminho do São Paulo é Atlético Nacional. Se passar, pode pegar Botafogo. Se passar, pode pegar Palmeiras. O caminho é difícil. E digo mais, agora sim, você comemorar a eliminação no ano de que o São Paulo tá precisando de receita. Porra, não dá, velho. Desculpa. Aí é loucura. Então, assim, acho que o São Paulo vai fazer um bom campeonato brasileiro com o Crespo, mas também acho que daqui a pouco vai começar a ter um pouquinho mais de dificuldade quando começarem a entender como que esse time do Crespo opera. Porque no futebol brasileiro assim, o Crespo ele foi muito bem em criar uma metodologia, mas vão criar os antídotos. A partir do momento que criarem os antídotos, o que ele vai fazer? Daqui a pouco, como todo mundo entender como o São Paulo joga, ele vai ter plano B? Ele vai ter variação? Ou ele vai só jogar dessa forma?
Eu não sei, a gente tem que esperar o trabalho. Então estão elogiando o cara a um nível estratosférico muito cedo. Muito cedo. De novo, a eliminação do São Paulo é uma vergonha. Uma vergonha, um vexame. Vexame, Vexame. cara. Vexame. Não tem como.